Esse é um vídeo especial para minha família, em face da perda recente do meu avô materno. Mas talvez ela sirva para você ou alguém que você ame, caso você tenha perdido ou vá perder alguém um dia, que você possa acolher essas reflexões como uma maneira de lidar melhor com o luto, com a perda, com a saudade. Eu decidi fazer esse vídeo porque na cerimônia de despedida do meu avô, eu não consegui falar tudo que eu gostaria, porque haveria uma outra cerimônia de uma outra pessoa e precisamos interromper num período um pouco mais curto. E, enfim, eu me senti muito honrado e agradecido pela oportunidade de ser porta-voz da família nessa homenagem a ele. Desde o começo da pandemia do coronavírus, eu fui convidado para 3 velórios, mas para cantar e tocar como uma homenagem à família, enfim. E aí, dessa vez foi um pouco mais desafiador, porque era o meu avô e porque ainda, além disso, me pediram para conduzir a palavra de Deus, e também uma palavra de apoio, de acolhimento, de força, de esperança. Esperança é essa que arde agora em meu coração e eu fico contente por isso. No meu post de ontem, pela manhã, eu desconstruí uma frase que diz que nós morremos um pouco a cada ente que nós perdemos, a cada ente querido. E eu disse não é assim que funciona. Na verdade, nasce uma esperança. É exatamente assim que eu comecei a olhar e isso me ajuda muito. A cada pessoa que eu perco, digamos assim, eu sempre agradeço. Foi exatamente o que eu fiz ontem no meu post, eu apenas agradeci pelo exemplo do meu avô, enfim. E agradecer já é um primeiro ponto importante, sempre necessário. Para mim faz muito sentido, me ajuda demais. Agradeço a Deus pela vida dele, celebro a vida dele. Foi exatamente o que fiz na mensagem de hoje. Uma celebração, um reconhecimento, uma gratidão. E pensando assim, eu entendo que isso me fortalece, me prepara para lidar com essa perda de forma muito mais tranquila, muito mais sábia, muito menos sofrida. É o que eu desejo também para quem está vendo essa mensagem, meus familiares queridos ou alguém mais. E eu selecionei alguns pontos aqui dos quais eu quero tirar lições. O primeiro deles é sobre o pertencimento. Eu tenho certeza que na sabedoria dele, ele gostaria de nos dizer isso. O seu José, cujo nome significa do hebraico Yosef, aquele que acrescenta, eu tenho certeza que ele gostaria de acrescentar nas nossas vidas esse significado do pertencimento. Não importa qual o nosso papel na família, os filhos dele, do mais velho até os mais novos, dos aderentes também, genros, noras, os filhos dos seus filhos, ou seja, os netos, os bisnetos, enfim. Cada pessoa tem um papel especial. Eu tenho certeza que ele gostaria de fazer você entender isso. E esse pertencimento, às vezes, ele, por causa dos nossos conflitos, todos temos, muitas vezes a gente acaba rejeitando algumas pessoas. Só que não são nossas qualidades que nos tornam parte da família. Portanto, não são nossos defeitos que devem nos excluir da família. Todos temos qualidades e defeitos, assim como todos pertencemos à família, sim, com esses erros e acertos. E eu queria agora trazer uma mensagem especial de acolhimento.
aquelas pessoas que porventura têm algum julgamento, que não aceitam algum membro da família, convido você a repensar essa maneira de ver o mundo e de lidar com as situações da vida. É um sofrimento desnecessário, é como lutar contra um tsunami, porque isso é a natureza. Pertencer, isso faz parte da natureza humana. Como se você lutasse contra um forte rio, quando você quer rejeitar alguém, seja qual for o motivo, seja qual for o crime que haja cometido, enfim, ou até por menos do que um crime. Eu quero falar também sobre a hierarquia, a ordem, o respeito aos mais velhos, o respeito à sua posição nessa hierarquia. Às vezes a gente quer carregar nos nossos ombros um peso que não é nosso. Quando alguém se vai, acontece, é comum que aconteça. Eu vejo isso nas pessoas que eu atendo como terapeuta, enfim, ou nos treinamentos que eu ministro. Acontece das pessoas quererem assumir as cargas que eram daquelas pessoas. Eu tenho certeza que o meu avô não gostaria que nós assumíssemos essas cargas que porventura ele tenha deixado, talvez de algo não resolvido que tenha ficado para trás. Eu acredito que ele certamente gostaria que nós aproveitássemos melhor nossa vida, coisa que ele agora não pode fazer mais, mas nós podemos. E aí eu desejo que eu e você possamos respeitar o nosso lugar, não querer assumir o papel de mãe, não querer assumir o papel de pai, sendo que você não é. Você é irmão mais velho, exerça o seu papel. Não se sobrecarregue com algo que não lhe pertence, porque não lhe pertence. É importante entender e não lutar contra isso. Você não tem que fazer isso, mas se você fizer vai ser melhor para você e para todos que estão em volta. E eu vou mais além, se você fizer não. Quando você fizer isso, vai funcionar muito melhor. Você não precisa cuidar de todos os irmãos agora, os que ficaram. Não é para isso que serve esse momento. O aprendizado que a gente pode tirar dele não precisa ser esse, de se sobrecarregar. Nosso patriarca não gostaria disso, inclusive. Eu falo também agora do equilíbrio sobre o dar e o receber. Algumas pessoas elas acabam querendo dar tanto que um dia elas vão ficar sem. É importante entender isso. Algumas pessoas não conseguem assimilar essa necessidade, sabe? E eu peço humildemente, eu não sou dono da razão, eu não quero aqui ensinar nada a ninguém, só trazer reflexões e cada um faz aquilo que achar melhor. Esse equilíbrio entre o dar e o receber, ele vai desde a atenção. Alguns querem dar tanta atenção, mas não dão atenção para si mesmos, não recebem a atenção. Isso desequilibra, isso desgasta, isso adoece. Isso mata. Vai também entre a quantidade de tempo que você dedica para os outros e para si. Vai ainda na energia, no esforço que você faz. Às vezes tem algumas pessoas também que não se esforçam nem um pouco para contribuir para que o sistema, a família, possa ser um pouco melhor. E ainda na questão emocional, é importante entender que às vezes esse desgaste emocional ele acontece exatamente porque eu e você nós queremos cuidar demais dos outros e cuidamos pouco de nós mesmos. Portanto, por favor, equilíbrio. Equilíbrio sempre e em tudo. Eu peço muito carinhosamente que você possa considerar isso daí. Além disso, agora falando um pouco mais das emoções, eu desejo a você que o medo
talvez o medo de ficar só, talvez o medo de também deixar de viver, talvez o medo das coisas darem errado por não ter mais essa pessoa por perto, o medo da solidão, o medo de não ser mais aceito, de não se sentir aceito por aqueles que ficaram. Eu te convido a trocar esse medo por um preparo. O medo é uma emoção que faz com que a gente, ele joga na nossa cara que nós não estamos tão preparados para aquilo que vem pela frente. Ou nós não fazemos nem ideia de como será. E o medo é um convite ao preparo, é um convite para que eu e você possamos buscar nos preparar. Como assim? Você pode estar se perguntando, mas como assim se preparar? Aquilo que você sente que não tem preparo, aquilo que te faz sentir medo, que você busque apoio para isso. Seja na internet, buscando algum conteúdo, algum vídeo, alguma coisa. Ou aceitando que você não é dono da razão, nem capaz de tudo na vida, e buscando um apoio profissional, seja lá com quem for. E aí, que esse medo, ele te faça agir para buscar formas de lidar, porque existe, sempre existe. Assim como eu e você, a gente sempre aprendeu a lidar com os nossos desafios e superamos todos eles até hoje. Tenha sido de forma satisfatória, que a gente ficou contente, que a superação do desafio trouxe uma recompensa positiva, ou até naqueles que só ficou o aprendizado. A gente não gostou do resultado, mas que o aprendizado veio. Nós superamos todos eles e aqui estamos nós, vivos. Aí eu aproveito para voltar um pouco e falar sobre um item muito necessário que está totalmente envolvido nisso daqui que eu trouxe, que é o perdão. As pessoas sempre vão falhar. Então, por favor, entenda, perdoe a você mesmo por causa das suas falhas. Perdoe também o outro, porque ele naturalmente vai falhar sim. E peça perdão. E aceite o perdão também. Peça perdão às pessoas, mesmo sem ter certeza de que as magoou, ou mesmo tendo certeza que não fez nada, mas caso a outra pessoa se sinta de certa forma prejudicada, enfim, peça perdão, não fique carregando esse peso desnecessário não vai te agregar em nada na vida, não vai te acrescentar, como diz o nome Yosef, do hebraico do nosso avô, aquele que acrescenta. Perdoe e aceite também o perdão das pessoas. Isso não tem a ver nem tanto com os outros, mas com você. Isso tem a ver com você jogar seus pesos fora. É o perdão, uma perda grande, perda de uma carga que não precisa ser carregada por você. Agora voltando para a questão das emoções. E caso o seu José ou a pessoa que os seus pais, caso você já tenha perdido eles ou venha perdê-los, que você lembre que eles já deram a única coisa que eles precisavam te dar. A única obrigação deles era essa, era te dar a vida, e foi exatamente o que eles fizeram. Se você tem alguma coisa a se reclamar, alguma coisa que você não gostou, que você não aceita, enfim, enquanto você não aceitar, vai ser prejudicial para você. Aceite que seu pai e sua mãe lhe deram a vida. E pronto, já basta. Isso já é o suficiente para sermos gratos para sempre. Voltando agora para as emoções, eu falo agora da ansiedade. A ansiedade de saber como vai ficar, de resolver as pendências, talvez os conflitos familiares, quando entra para a questão de herança, por exemplo, que esses momentos de
reflexão importante. Enfim, na hora de lidar com esses pontos, eu desejo que a tua ansiedade não faça você meter os pés pelas mãos. Eu desejo que a ansiedade não faça você dizer alguma coisa que você não deveria ouvir. Perdão, que você não deveria falar. Talvez até porque nem gostaria de ouvir. Mas que caso a ansiedade venha e você de fato atropele as coisas, que você possa também se perdoar, porque a ansiedade também é uma emoção, é natural. Os estímulos vêm e a perda dessa pessoa importante é um estímulo considerável. É algo que traz sim um certo tom de ansiedade. Mas eu desejo que essa ansiedade não tome conta de você, de forma que você fique, por exemplo, preocupado com o futuro. E o que será que vai acontecer? Quem é que vai ser a próxima pessoa? E eu, enfim, que isso não te preocupe. Assim como também a falta, como é que vai ser a minha vida sem ele, sem ela, se for o caso. Eu desejo a você que essa ansiedade te mova não para uma preocupação, mas sim para uma ocupação. Ou seja, que ao se sentir ansioso, eu desejo que você se ocupe, talvez fazendo algo com alguém que ficou, que você pode não ter tido a oportunidade de fazer com quem se foi. Eu desejo a você que lide com essa ansiedade usando ela e não sendo usado por ela. Isso me ajuda demais a superar todas as preocupações que me vêm. E é claro, é impossível não falar da tristeza, que como eu sempre digo, se a vida é uma escola, e ela é, a tristeza é uma das melhores professoras que existe. Exatamente porque ela não nos deixa esquecer com facilidade certas coisas. Então, se nesse momento de tristeza nós pudermos reverter a sensação de perda, a sensação de frustração, seja por qual motivo for, a perda, a tristeza pela ausência, eu desejo que toda vida que essa tristeza vier, ela possa te ensinar a dar valor a quem ficou e também a dar valor à memória de quem se foi. Eu desejo que você possa refletir, que essa tristeza te faça refletir sobre como é importante aproveitar de maneira sábia, não de maneira irresponsável a vida, já que estamos ainda com ela. E claro, é importante falar também sobre as fases do luto nesse momento de tristeza. Naturalmente a gente rejeita, recusa a ideia, não acredito, nega, é a nossa primeira atitude. Não acredito, não é verdade, não pode ser. Depois vem a fase da barganha, às vezes a gente quer barganhar, mas devia ter sido eu e não ele, por que ele e não eu. Depois vem um processo onde a gente começa a aceitar. A aceitação é que traz o conforto. Aceitar que eu e você, a gente foi feito, infelizmente, de forma mortal. Fomos projetados e criados não para isso. E é por isso que a gente quer rejeitar, não quer aceitar a perda. Mas, infelizmente, a criação perfeita se deteriorou e assim estamos nós, aqui estamos nós. Então que nós possamos sim lutar contra esse desejo de recusar, de não saber lidar com as perdas, com o falecimento, e no lugar disso possamos acolher a verdade de que é possível que chegue para todos nós esse dia. E quando eu digo é possível que chegue, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Antes eu quero falar sobre a raiva. A raiva que inclusive é também parte do luto.
a raiva, a recusa. A raiva também é uma emoção natural e ela significa para nós algo que a gente acha injusto. Ela surge quando a gente acha injusto. Não devia ter sido assim, ele não merecia, ela não devia ter passado por isso. Só que aquilo que a gente julga ser justo ou não, muitas vezes é um equívoco. Então, se você sentir alguma raiva por causa disso, eu te convido a olhar de maneira diferente, a pensar que talvez fosse mais injusto permanecer vivendo com uma doença que na verdade não é uma vida mesmo, é mais sofrimento do que vida, sabe? E eu fico contente mais uma vez porque ele lutou bravamente e foi firme o quanto pôde. E ele não definhou, ele não sofreu, digamos assim. Enfim, quando a raiva vier, eu desejo que você talvez use essa raiva para destruir seus erros. Porque a raiva é essa energia que gera destruição. Então, que você use essa raiva não contra você, não contra ninguém, mas contra aquilo que você tem feito de errado. Que esse momento de perda possa servir também para isso, para a gente jogar nossas energias contra algo que não necessariamente deveria fazer parte da nossa vida e assim a gente possa seguir melhor. E aí, é claro, eu preciso falar também das emoções positivas, naturalmente positivas, que são a alegria, por exemplo. A alegria de estarmos vivos precisa ser celebrada. A alegria pela vida que ele teve, pelo exemplo que ele foi, pelo homem de fé, de princípios, honroso, respeitoso, respeitável, amoroso. Enfim, foque nas qualidades que você lembra. Essas são as que eu via nele. E aí, celebre, agradeça, alegre-se, sinta no seu coração essa alegria em face de tudo que ele representa. Desejo que você também exercite a emoção do afeto. O afeto por quem se vai é exatamente o que provoca em nós a dor maior. O sofrimento mais forte é exatamente por causa do afeto. Mas eu te convido agora a usar esse afeto que continua por quem se foi, mas exercitar ele por quem fica. Exercitar o afeto de maneira que você faça uso dele de forma preciosa, que esse afeto possa transformar você em alguém melhor. Que você use melhor o seu afeto. Não entregando a qualquer pessoa que vai fazer mau uso, que vai pegar o seu amor e vai maltratar você, mas que você faça melhores escolhas e aqueles que fazem parte da nossa família, que você possa exercitar esse afeto de maneira inteligente, de maneira saudável. E falo ainda aqui da gratidão, que é uma emoção, que é um sentimento muito poderoso. Inclusive a ciência mostra que quando a gente exercita essa gratidão, as emoções negativas, os sentimentos negativos, as dores, os pesos da vida, eles ficam de escanteio. É interessante e não precisa você viajar na maionese, nem, sei lá, investir, enfim. É simples, prático, rápido e barato. Na verdade, gratuito. Basta simplesmente você parar e agradecer. Exatamente como eu fiz ontem, no meu post eu coloquei só agradecimentos. Agradecendo por tudo o que as pessoas nos trazem, seja de positivo ou de negativo. E aí eu te convido a agradecer nesse momento. Eu sou grato pela vida dos meus avós, que já se foram, 3 deles. Resta ainda o meu vozinho paterno, que amo tanto. E que essa gratidão por eles terem sido quem foram, por terem conhecido
uns aos outros e assim se unido e nessas idas e vindas da vida, por mais que a gente não entenda, não aceite, não se agrade, enfim, mas foram essas pessoas, essas uniões que nos permitiram a vida. Se não fosse eles, nós não estaríamos vivos. Talvez estaríamos mais de outra forma, em outras formas, em outras famílias, enfim. Ou seja, não seríamos nós mesmos. Então, eu agradeço por ser quem eu sou, pelos aprendizados que tive na vida, pelas superações com as quais fui presenteado. E por último, é claro, eu preciso sim falar do que há de mais precioso. Cada um em sua maneira de ver, claro, mas eu convido a pensar de uma forma esperançosa, porque existem provas arqueológicas, evidências arqueológicas de que houve um homem que ressuscitou. Existem evidências arqueológicas da ressurreição. Quem quiser, basta me pedir que eu apresente esse estudo profundo sobre esse ponto. Esse homem se chama Cristo Jesus, o qual vive porque ressuscitou. E tal qual ressuscitou, permitirá a nós ressuscitarmos também. Nas minhas palavras, na cerimônia de hoje, eu clamei exatamente a isso, que qualquer sensação incômoda que possa vir até nós, que nós possamos transformá-la não em dor, em sofrimento, mas sim possamos transformá-la em fervente e ardente esperança, a esperança na ressurreição em Cristo Jesus. Hoje a arqueologia nos permite ver isso, que sim, Ele ressuscitou. E Ele deseja que eu e você possamos ressuscitar também, apesar dos desafios, apesar das dores dessa vida, mas nós temos sim a oportunidade de reencontrar as pessoas que nós amamos. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, caso as crenças sejam diferentes, mas não há o que fazer, é o que é. Existe um Deus amoroso que criou todos nós para vivermos eternamente, não para a morte. Houve o pecado no mundo e, infelizmente, nós nos afastamos de Deus. Isso é o significado da palavra pecado. E por causa disso, houve essa separação e nós deixamos de ser imortais. Por isso que a gente não aceita a morte de jeito nenhum. E eu te convido a exercitar esse pensamento comigo agora, porque eu não sou do tipo de ter fé, aquela fé sem iludida, não, fé baseada em fatos, como é esse arqueológico da ressurreição de Cristo. E eu quero te dizer que assim como Ele ressuscitou, Ele também virá. Assim como Ele subiu ao céu depois da ressurreição dele, Ele virá para nos buscar. E Ele vai nos devolver aqueles que nós amamos tanto e que por algum motivo nos deixaram. Mas é importante a gente lembrar que aqueles que fizerem a vontade de Deus, se esforçarem para, segundo a sua consciência, segundo aquilo que conhecem do Deus Todo-Poderoso, aqueles que se esforçarem para viver em seus caminhos, esses terão a oportunidade do reencontro. Então que as perdas que nós sofremos possam nos instigar, nos estimular a isso, a valorizar o tempo que temos, a vida que recebemos do Pai e dos pais, e assim se esforçar todos os dias para viver segundo a vontade dele que nos criou. Se você tem alguma dúvida de que Ele nos criou, também existem diversas evidências, não só arqueológicas, mas científicas, que sim, nós somos criados. Nós somos fruto da criação de um Pai amoroso. Eu desejo que Deus possa fazer a diferença no seu coração, possa aquecer você
com essa esperança e que você possa lidar com os desafios da vida de maneira muito mais sábia, que a força que nós temos possa ser multiplicada, que os momentos de perda que houveram e que haverão outros, certamente haverá outros, eles possam nos fortalecer. É isso que eu desejo para você. Desejo um abraço singelo a você, membro da família, a você que talvez eu não conheça, que talvez nem me conheça, mas que o Deus Todo-Poderoso possa receber você em seus braços, acolher você com um abraço forte, te encher de esperança e fazer você sentir todos os dias, quando vier o desânimo ou qualquer incômodo, qualquer emoção não tão boa, que você possa sentir o toque de Deus, a mão poderosa, como diz na palavra. Sob sua poderosa mão nós estamos vivendo. Debaixo da mão poderosa, carinhosa de Deus, nós estamos presentes. E assim, eu desejo a você uma vida muito melhor, onde você consiga prestar mais atenção na vida e não na morte. A morte é um sopro, a morte é um piscar de olhos. Para aqueles que se vão, de certa forma, que bom que se foram, porque agora descansam das dores deste mundo. O que não é motivo para nós desistirmos desta vida, mas sim vivê-la de forma sábia, buscando seguir a vontade de Deus. É isso que eu desejo para você. Termino aqui esse momento, esse desabafo, com uma gratidão imensa a Deus pela vida, pela minha, das pessoas que amo, das que já se foram e também das que ficam. Agradeço a Deus pela sua vida. Receba meu abraço forte e que, de alguma maneira, a mensagem de esperança tenha ficado em seu coração. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas essas coisas são passado. Disse Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que eu sempre faço questão de ler e de passar adiante para as pessoas que se sentem com sua esperança abalada em face da morte. E eu desejo a você exatamente isso, que você lembre que um dia tudo isso será passado e nós temos a oportunidade de estar juntos. Então, convido você, sincera e humildemente, a buscar em Deus essa força. Busque em Deus. Quando você não dá conta mais, e você reconhece isso, Ele acolhe eu e você e diz: pronto, era só o que eu precisava. Só precisava que você dissesse isso. Eu não dou mais conta. E nesse exato instante, Ele vai e faz a vontade dEle nas nossas vidas. Ele nunca vai fazer o que só nós podemos fazer por nós mesmos. Isso é o livre-arbítrio, é a liberdade da gente escolher o que quer. Então, quando você não puder mais carregar um peso, que você possa entregar esse peso nas mãos dele. E como ele mesmo disse, faça isso porque o fardo dele é leve. Troque os seus fardos pesados pelo fardo leve que Jesus tem para mim e para você. Eu encerro minhas palavras agradecendo a você que ficou até esse final. E eu peço a Deus que permaneça firmemente aquecendo seu coração, desejando a breve volta dele, se preparando para ela, vivendo segundo a vontade dele, e assim que nós possamos também nos encontrar nos céus. Receba o meu abraço forte, que a esperança queime, arda dentro do seu coração, todos os dias, reenergizando você para enfrentar os desafios, te dando muito mais vontade de viver aqui, mas principalmente de viver lá no céu. Reencontrar os nossos amados e assim para sempre podermos celebrar, agradecer
pela vida. Receba meu abraço forte. Muito obrigado.